Meus amigos e amigas, hoje nós vamos analisar mais um livro muito bonito da Bíblia, do Antigo Testamento, que é o livro chamado Eclesiástico. Não confundir com o livro que nós já vimos chamado Eclesiastes, ok? O Eclesiastes quer dizer um orador, um pregador. Eclesiástico, não. Eclesiástico quer dizer o livro da Eclésia. Na verdade, esse livro, ele chamava o livro de Sirácidas, ou de Sirac, que depois, como a igreja usava muito esse livro nos primeiros séculos, né, exatamente na formação dos catecúmenos, ele passou então a ser chamado o livro da igreja. O livro da igreja, o livro da eclésia, então ficou eclesiástico, ok? Bom, que livro é este? Este belo livro, meus irmãos, é um livro de sabedoria. Ele concebe a vida do homem com base nos mandamentos da lei de Deus. Por isso que ele é bonito. Coloca toda a vida humana baseada na lei de Deus. O autor apresenta-se com o nome de Jesus, filho de Eleazar, filho de Sirac. Daí vem o Sirácidas, filho de Sirac. Era um escriba, originário de Jerusalém, né? Alguém que era culto, sabia escrever, e que coletou toda essa sabedoria aí, né? Do povo judeu, em termos de sabedoria, colocou aí. A tradução grega é sabedoria de Jesus, filho de Sirac. Os cristãos de língua latina, como eu disse, o chamavam de eclesiásticos, né? Já que era usado para ensinar os bons costumes aos catecúmenos que se preparavam para o batismo, como eu já expliquei. Era o livro da eclésia, o livro da igreja, por isso ficou sendo chamado de eclesiástico. É um livro um pouco parecido com o livro dos Provérbios, mas ele revela uma fase assim mais adiantada do pensamento judeu no campo da espiritualidade e também no campo da moral. O livro deve ter sido escrito aproximadamente no ano 190 a.C., assim já bem perto de Jesus, né, na cidade de Jerusalém, foi escrito em hebraico e depois foi traduzido para o grego no ano 132 a.C. Perdeu-se o texto original em hebraico, mas no final do século passado foram encontrados importantes fragmentos dessa obra, o que dá essa certeza para os especialistas, ok? Bem, o texto grego do Eclesiástico que nós possuímos é uma tradução feita pelo neto do autor, está escrito no próprio texto, para colocá-lo à disposição dos judeus egípcios, os judeus que moravam no Egito, que na época já não conheciam mais o hebraico e o aramaico, por estarem já há muito tempo fora de Israel. Como eu já expliquei aqui, o povo judeu ele foi espalhado pelo mundo, a chamada diáspora, muitas vezes, né? Desde antes de Cristo, depois de Cristo. Né? Então, havia uma colônia judaica muito grande no Egito. E eles os que nasciam ali, já não sabiam mais o hebraico direito, nem o aramaico, então é por isso que os textos eram traduzidos para o grego, porque Alexandria foi uma cidade fundada por Alexandre Magno, que era grego. Então, o que se falava em Alexandria, no Egito, não era nem a língua dos egípcios mais, era o grego. Né? Bem, esse livro, como eu já disse, foi escrito durante um tempo agitadíssimo na Palestina, por causa daquelas disputas, né, da Palestina por parte dos reis da Síria e dos reis do Egito. Nós sabemos que a Palestina foi muitas vezes invadida pelos sírios, invadida pelos egípcios, invadida por outros povos, né? Os persas. Por isso, muitos judeus aderiram à cultura grega, como já expliquei. Então, o autor defende o quê? Um modo de vida segundo a lei de Deus, na vida particular, religiosa e social. E então ele chama o povo judeu à fidelidade às tradições de Israel. Não importa se vocês estão vivendo no Egito, estão vivendo na Síria, estão vivendo na Pérsia, vivam de acordo com a lei de Deus. É isso que fez com que o povo judeu conservasse a sua originalidade. Né? Bem, quais são os assuntos abordados pelo autor? São muitos assuntos. Né? Quando você pega aqui o livro do Eclesiastes e você vai folheando, você já sabe, é um livro extremamente longo, né? É um livro que tem aí 51 capítulos e que trata de tudo que se refere à vida humana. Né? Nesse sentido, o autor trata assim de todos os assuntos, né, importantes. Por exemplo, exortações aos maridos,
às esposas, aos filhos, aos senhores, aos homens da lei, aos anciãos, etc. Fala da riqueza, fala da pobreza, fala do comércio, fala da educação, fala da hospitalidade, fala da relação entre as pessoas e até regras de boa maneira, de como se comportar, por exemplo, num banquete. E tudo é olhado sob o ponto de vista religioso. É muito interessante isso, não é? Bem, esses ensinamentos, eles conservam o seu imenso valor, especialmente na recomendação da virtude e da fuga do pecado, sob todas as formas. O livro contém muitas máximas sapienciais, né? Assim como um profundo vínculo que a gente nota entre a fé e a razão. Interessante. Entre a inteligência e a ciência, né? Os judeus e os protestantes, infelizmente, não reconhecem, né, o livro do Eclesiástico como um livro canônico, ou seja, um livro inspirado pelo Espírito Santo. Para eles é um livro apócrifo, mas para nós católicos é um livro inspirado pelo Espírito Santo, né? Bom, isso pelo fato deste livro ter sido incluído mais tarde na relação dos livros inspirados, mas a Igreja Católica, como eu disse, tem um livro como canônico, como inspirado pelo Espírito Santo. Como é que a gente pode mais ou menos dividir o livro do Eclesiástico? Bom, o livro divide-se em duas grandes partes. A primeira parte divide-se em 7 séries de sentenças, começando sempre com o elogio da sabedoria. 7 partes elogiando a sabedoria. Porque a sabedoria vem de Deus, né? A sabedoria é o próprio Cristo, é o Logos, é o Verbo, né? E a segunda parte subdivide-se em 2 sessões, contendo a primeira um cântico de louvor à sabedoria de Deus, sabedoria essa que resplandece em todas as suas obras, e uma segunda parte, dessa segunda parte, né, descreve a sábia providência de Deus. Como é que Deus atua, né? Bem, o livro contém também 5 partes, como, por exemplo, a lei, né? Primeiro, Deus tem a plenitude da sabedoria. É uma primeira parte. Na segunda parte, Deus infundiu a sua sabedoria nas suas obras. É bonito isso, né? Nas obras de Deus, a gente vê a sabedoria de Deus. No próprio ser humano, a beleza do ser humano, a beleza do cosmos, a beleza de uma flor, a beleza de um pássaro, a beleza de uma fruta, né? Então, o Eclesiástico mostra isso, né? Deus infundiu a sua sabedoria nas suas obras. É por isso que a criação é um espelho do rosto de Deus, né? E Deus, na terceira parte, Deus concede a sabedoria a quem guarda os seus mandamentos. Isso eles tinham, o judeu tinha isso assim muito enraizado, né, na cultura. Deus concede a sua sabedoria a quem? A quem guarda os seus mandamentos, né? Depois, a plenitude da sabedoria é o quê? O temor de Deus, né? E as lições das gerações passadas, que aparece aí no capítulo 42, onde ele destaca, né, aqueles grandes homens que fizeram grandes coisas, Abraão, Isaac, né, Elias, Enoque, Noé e etc., a sabedoria dos grandes homens. Está lá no capítulo 42. Vamos destacar aqui algumas passagens mais importantes do livro do Eclesiastes, apenas como exemplo, tá? Porque o livro é tão vasto, tão grande, que aí eu recomendo que você leia e você vai ver quanta coisa bonita você vai de repente aparecer. Eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, o capítulo 3, que ele fala, né, de como é um bom filho. Um bom filho que, né, obedece seus pais. E aí a gente encontra 8 bênçãos para um bom filho. Capítulo 3 do Eclesiastes. Olha, esse capítulo 6 é maravilhoso para você fazer uma palestra para jovens, por exemplo, sobre a obediência aos pais. Ele começa dizendo: ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai, segui-os de modo que sejais salvos. Não é? Ou seja, muito filho vai para o mau caminho, se perde porque não segue os conselhos dos pais. Ele fala: quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos. Olha, é uma benção. Quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos. Tem coisa melhor para um pai do que achar alegria nos seus filhos? Será ouvido no dia da oração. Quem que não quer ser ouvido no dia da oração? Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem não quer isso?
Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Olha aí, quantas bênçãos. Quem teme ao Senhor honra pai e mãe. E aí ele fala, honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê a sua bênção. Olha aí. E que esta permaneça em ti até o teu último dia. Ele fala no versículo 11, uma coisa impressionante. A bênção do pai fortalece a casa de seus filhos, mas a maldição de uma mãe arrasa teus alicerces. Eu me lembro que Santo Agostinho escreveu no livro dele, né, De Civitate, a cidade de Deus. Santo Agostinho conta que quando ele morava na região de Cartago ali no norte da África, Santo Agostinho conheceu uma mãe que amaldiçoou 7 filhos. E os 7 sofreram tanto, né, que não foi fácil. E Santo Agostinho conta que um deles, um dia, aquela maldição que a mãe tinha colocado sobre ele, se ajoelhou diante do túmulo de um mártir da época do Império Romano, né, e implorou pelo sangue daquele mártir para ficar livre daquela maldição. E Santo Agostinho conta no livro dele, A Cidade de Deus, que aquele rapaz teve uma espécie de um desmaio sobre a sepultura do mártir, e quando ele se levantou, ele estava livre daquela maldição. Olha aí, a bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. A maldição de uma mãe arrasa teus alicerces. A importância, meus irmãos, da bênção do pai, da bênção da mãe. Eu fico lembrando, né, como isso era importante na nossa infância. 4 vezes por dia, eu me lembro disso, eu pedia a bênção dos meus pais. Eu estive lembrando disso esses dias. Acordava da cama mesmo, bença pai, bença mãe. Ia para a escola, bença pai, bença mãe. Voltava da escola, bença pai, bença mãe. Ia dormir, bença pai, bença mãe. Ora, a bênção do pai é bênção de Deus. Deus nos deu a vida através dos pais, então Deus quer dar também a bênção através dos pais. Está aí. Eclesiástico, capítulo 3, né? Você pode ter aí uma fundamentação muito boa para conversar com os jovens. O capítulo 26, por exemplo, do Eclesiástico, bonito, ele fala sobre a mulher virtuosa e também sobre a mulher malvada. Ele fala, feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se duplicará o número dos seus anos. A mulher forte faz a alegria do seu marido e derramará paz nos anos da sua vida. Olha que é importante uma mulher boa na vida de um homem, né? É um bom quinhão, uma mulher bondosa, no quinhão daqueles que temem a Deus. Ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Olha que bonito. Rico ou pobre, o seu marido tem um coração satisfeito e seu rosto reflete alegria em todo o tempo, né? Mas também ele fala, né, da mulher má. Nesse próprio capítulo 26, ele fala que um homem também que é casado com uma mulher má, ele faz uma comparação, é como aquele que segura um escorpião na mão. Deus me livre de segurar um escorpião na mão, né? Ele fala. Do mesmo tempo que ele destaca a mulher virtuosa, ele fala da mulher malvada. Capítulo 26 do Eclesiastes. No capítulo 28 tem uma coisa interessante, ele fala do perigo da língua má. Perigo da língua, que São Tiago falou tanto, né? São Tiago dizia, a língua é assim, como um palito de fósforo incendeia uma floresta, uma língua má, uma palavra má também causa muita confusão. São Tiago compara a língua má com o freio que a gente põe na boca do cavalo, né? Ou aquele leme, que é pequenininho, mas é que leva o navio para onde ele quer. Então o Eclesiástico, no capítulo 28, fala assim, a chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram pelo fio da espada, mas não tantos quanto os que pereceram por sua própria língua. O homem morre pela boca, né? O peixe morre pela boca, não é isso? Então, sabe, essas reflexões do Eclesiástico são muito bonitas, né? Por exemplo, no Eclesiástico 30, ele fala maravilhosamente da educação dos filhos. Como é que um pai tem que educar o filho? Ele coloca aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência, para que se alegre com isto mais tarde. É claro que esse castiga não é o castigo de vara, o castigo de violência, o castigo de humilhar, não. Mas o castigo, o bom castigo, o castigo pedagógico. Aquele filho que não é obediente, aquele filho que não faz a tarefa, aquele filho que é mal criado, que briga com os outros. Opa, se o pai não corrige, não dá esse castigo bom, esse filho, né, vai se perverter. Então, o Eclesiástico fala,
aquele que ama seu filho castiga com frequência, para que se alegre com isso mais tarde. Se alegre com seu filho disciplinado, seu filho obediente, seu filho que tem um bom desempenho na escola, no trabalho. Se alegre com isso mais tarde. Ele fala, aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele. Então o pai e a mãe tem que dar ensinamento para o filho. Ensinamento moral, ensinamento das virtudes. A igreja ensina que o pai e a mãe são os primeiros catequistas da criança. Então aquele que dá ensinamento a seu filho será louvado por causa dele. Porque você ensinou para ele coisas corretas, o caráter, a retidão. Como dizia aquele filósofo romano Sêneca, né? Não adianta só ensinar para o filho o que é a linha reta. Você tem que ensinar o que é a retidão. Ele fala, aquele que estraga seus filhos com mimos, terá que lhes curar as feridas. Né? O que é estragar o filho com mimo? É aquele pai que dá tudo que o filho quer. Ah, eu não tive nada na minha infância, meu pai não me deu nada, agora eu dou tudo para meus filhos. Dou o celular que ele quer, dou o dinheiro que ele quer, dou o carro que ele quer, dou tudo. E aí você estraga o filho. Aí o Eclesiastes fala, depois você vai ter que dispensar as feridas. Pensar é curar as feridas, porque você o estragou. Ele coloca uma coisa interessante, um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária, é claro. Assim como um cavalo que não é adestrado, não foi amansado, como se diz, né? Ele torna-se intratável, ninguém consegue montar num cavalo, né? Que o caipira chama de chucro, né? Porque ele pula e te derruba. Então ele fala, a criança entrega a si mesma, é como um cavalo desse, torna-se temerário. Por que nós temos aí tanta criança matando, roubando? Jovens, né? Menor de idade. Nem pode ser preso, porque a lei não permite. Por quê? Porque está entregue a si mesma. Não tem um pai que eduque, não tem uma mãe que eduque, não tem uma disciplina, não tem correção, não tem castigo. Então, torna-se temerária. Veja, meus irmãos, como é que um livro escrito aí há 200 anos antes de Cristo tem o que nós precisamos ouvir hoje. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Basta a gente saber entender, iluminado pela luz do Evangelho, o Novo Testamento toma realmente uma figura importante. Acho bonito também o Eclesiastes 38, quando ele fala, por exemplo, dos médicos, dos medicamentos. Olha que bonito, ele fala, honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Graças a Deus, Deus nos deu um médico. Toda a medicina provém de Deus. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Então está aí, né? O Eclesiástico mostra que a gente precisa sim rezar, precisa sim, né? Mas tem que procurar também a medicina. Não pode só, alguém reza por alguém, você está curado, né? Deixa de tomar os seus remédios, não vai mais no médico, esquece o psicólogo e o psiquiatra. Não, não. Reze, você está curado, volta lá no médico. Quem vai comprovar que você está curado ou não está curado é o médico, é o psiquiatra, é o psicólogo, ele vai curar. É muito importante isso que o Eclesiástico diz para nós, né? Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda a medicina provém de Deus, né? Vem da razão, da inteligência. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos que os pesquisadores desenvolvem e geram os remédios. Então ele diz, o homem sensato não os despreza. É claro que a gente não pode tomar remédio de qualquer jeito. A gente não pode ficar prescrevendo remédio para nós mesmos. Mas nós temos que, né, usar. Bom, para a gente encerrar, o que a gente pode dizer, né, do que aprender com esse livro? Meus irmãos, por tudo que eu já mostrei aqui, nós temos muita coisa que aprender. Se você vai folheando o Eclesiástico aí, você vai ver tanta coisa, né? Por exemplo, ele fala, né, da sabedoria dos grandes homens, dos profetas, dos reis, fala de Davi, fala de Salomão, fala da verdadeira e falsa vergonha. Ele fala, por exemplo, do pensamento sobre a morte, no capítulo 41. Ele fala, por exemplo, da condição humana, de modo geral, no capítulo 40. Ele fala do sábio, no capítulo 39,
da moderação, inclusive até no próprio luto, no capítulo 38 também. Enfim, olha, é uma beleza esse livro, né? Da eficácia da oração, do sacrifício, da proteção que Deus dá àqueles que o temem. Então, vale a pena você ler devagar o Eclesiástico. Cada dia lê aí 1, 2 capítulos, você ir meditando sobre essa riqueza de sabedoria que o Espírito Santo colocou aqui.